Cumprimento Deus, irmãos, com a palavra do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu mais um dia para que possamos juntos, como igreja, adorar o nome dEle e exaltar o nome dEle. Hoje, culto de adoração ao Espírito Santo, culto da família, culto de Santa Ceia, onde Paulo disse que examina o homem a si mesmo. Mas o apóstolo Paulo diz em Coríntios que outra hora a palavra edifica, outra hora a palavra consola, outra hora a palavra exorta. Quero compartilhar um texto bem rápido com vossos corações, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 15. Jesus e a tradição dos anciãos. Hoje está falando, ligado no culto, está falando de coração. Contra o coração de carne, contra o coração do crente. E nós temos que pedir muito a Deus a sabedoria e o discernimento, para que quando os examinarmos as Sagradas Escrituras, saber interpretar esses dois corações. Louvado seja Deus. Por isso que o conhecimento é libertador. Diz assim as Sagradas Escrituras. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhe respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra seu pai e a sua mãe. E quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos não cairão no buraco? Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado?
mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Meu Deus, que lavada de Jesus. Aleluia. Quero ser bem breve na minha oportunidade para expressar o que o Espírito Santo falava no meu coração. Observa aqui que o ensinamento e a religiosidade que eles queriam aplicar exteriormente era inútil sem a transformação interior. Cristo, bem antes de vir à terra, eu lendo essa carta magna, as Sagradas Escrituras, no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 11, vai expressar que sobre ele repousaria o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento, o espírito de temor, o espírito de santidade, ou seja, o sete Espírito de Deus sobre Jesus de Nazaré. E nós bem sabemos que a sua missão foi trazer misericórdia, graça, amor àqueles que não conheciam Deus. E vemos dentro desse texto Jesus já percorrendo o seu ministério e ensinando, porque Jesus, aonde ele chegava, você vê nos 4 evangelhos, pastor Felipe, algo aconteceu automaticamente. Ele tinha sua essência de amor, mas tinha sua essência de justiça. Ele doutrinava. Certa vez alguém falou para ele: você expulsa demônio pelo Beelzebul. Eles ficavam admirados com a sua doutrina, mas Cristo também era manso. Mas quando ele tinha que exercer com autoridade, ele exercia. Aleluia. Quando ele tinha que exortar, talvez abrir a mente daqueles que estavam cegos, ele abria, ele pregava o evangelho. Então você vê Jesus com a tua sabedoria, mas também com o seu confronto. Porque, pastor Felipe, se você analisar dentro do texto, eles estão o quê? Criando na sua mente uma tradição dos anciãos, que eles acreditavam que quando eles saíam de casa, a poeira da terra talvez pegasse nas tuas mãos, contaminava todo o corpo. Olha, irmão de Wilson, eles eram o que? Zeloso por Deus, mas sem entendimento. Quem disse isso? Romanos capítulo 10. Eles sem zelo por Deus, mas sem entendimento. E Cristo, por aplicar a sua palavra, a sua verdade, estava vendo que eles eram fariseus e escribas, homens que dedicavam a lei, mas eles ainda não conheciam a misericórdia e a compaixão. E Cristo ali está vendo algo acontecer, porque eles vão tentar Jesus. Observa no texto, irmãos e irmãs, que eles vão até Jesus e fazem uma pergunta. Jesus, muito sábio na sua pergunta, na sua resposta, para aplicar a eles. Jesus pegava eles na própria palavra, porque Jesus, ele veio não para mudar a lei, para que a lei viesse a ser cumprida. Aí observa que certa vez algum texto, ele diz assim, Mateus 23, vocês fazem o que eles dizem, mas não fazem conforme as suas obras. Aí Jesus está ensinando por um povo, e quem está do lado deles? Os seus discípulos, que estão ali querendo aprender. Nós não somos discípulos? A igreja de hoje tem que se tornar discípulo. A igreja de hoje tem que se tornar uma igreja cheia do Espírito Santo.
Não precisa estar cheio até lá fora. Mas se tiver maioria sem entender o Evangelho, para praticar os frutos do Espírito Santo. Então, o objetivo de Jesus era ensinar a verdade, abrir o entendimento daqueles que estavam cegos e mostrar para aqueles que estavam caminhando com eles. Porque Pedro vai interrogar ele: nos explica essa parábola. A Pedro está falando para ele, a gente está falando para ele: se até agora você não entendeu, Pedro, deixa eu abrir a sua mente. Aleluia. Aí sabe o que Jesus está dizendo: Pedro, você está andando do meu lado, você está vendo curas, sinais, prodígios, maravilha. Você viu o filho da viúva de Naim ressuscitar. Você viu a mulher cananeia vindo aqui pedindo pela filha. Você viu tantos sinais e prodígios. Você viu o milagre. Mas o que eu mais quero é que a minha palavra entre em vocês. Esse vai ser o maior milagre. Porque se você, caminhando comigo, não entender o que vai contaminar o homem, é o que sai daqui. Então Jesus estava dizendo para eles: vocês são hipócritas. Jesus está dizendo para eles: eu quero que vocês entendam que vocês estão fazendo certinho, mas que essa religiosidade não vai levar vocês a lugar nenhum. Jesus estava ensinando para eles que profundamente aquilo que Jesus estava aplicando através da palavra é para que eles viessem entender: vocês têm dois corações. O coração que procede os maus pensamentos e um coração de carne que é enganoso. Jeremias 17, 7 ou 9 ou 17 ou 5, que fala que o coração de carne é enganoso, perverso, quem conhecerá? Então Cristo está querendo ensinar para eles, principalmente quem estava com ele, porque quem estava com ele era escolhido, e escolhido ia dar continuidade na obra. Então Cristo está dizendo para Pedro: Pedro, aprenda que eles agora viviam através da lei, através da Torá, mas eles não estão fazendo conforme a minha justiça e a minha vontade. Então Pedro, eu quero ensinar para você, discípulo meu, vigia naquilo que tu fala. Você sabia que o membro mais sujo do nosso corpo é a nossa língua? Ela inflama até a alma, ela incendeia. Tiago disse. É por isso que o provérbio diz que 7 coisas odeia o Senhor, a última ele abomina: contenda entre os irmãos, fofoca. Mas há poder na língua do fofoqueiro. Sabe por quê? Porque se Jesus é o nosso maior modelo cristão, se eu falo, é sinal que está vindo do meu coração, sim ou não? Sim ou não, igreja? Se eu falo do meu irmão, está vindo da onde? Do meu coração, sim ou não? E não é pecado? Sim ou não? E por que você continua falando? Examina o homem a si mesmo, Jesus disse. É palavra, é Bíblia. Então ele está dizendo: vem do quê? Adultério, homicídio. Por que isso acontece no mundo? Nós sabemos que é a ausência do Espírito Santo. As trevas reinam, manifestam, e a Bíblia diz que o homem amava mais as trevas do que a luz. Mas é a palavra para a igreja, é para nós. Porque o juízo de Deus, no livro de Tiago, diz que a justiça de Deus começará na luz da casa primeiro. Começará com nós primeiro. Aí o salmista vai dizer no Salmo 24: quem entrará no Monte Santo do Senhor? Ele faz uma pergunta, pastor Natanael. Aí vem a resposta: se não aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Por que Jesus, quando ele viu uma criança querendo ir até ele, e o discípulo querendo impedir, o que ele falou? Não pensais de vir até as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus.
Aí Jesus vai dar uma lavada nos discípulos. Olha, Jesus ele não tinha nem termo não, filho. Você quer entrar no reino do céu? Se converte como essa criança aqui. Por que Jesus está usando a criança de modelo para mim e para você? Se é adulto, eu sou adulto e minha mente separa que ela já está maduramente, espiritualmente, entendendo o que é certo e o que é errado. Até uma pessoa de 14, 15 anos já sabe. Então por que Jesus está mostrando criança? Escuta isso aqui. Porque o primeiro símbolo do Espírito Santo chama pureza. Aleluia. Quando você perde a pureza, você até entristeceu nele. Aí Deus dizendo, não perca a pureza, porque os impuros não herdarão o reino de Deus. Bíblia. Então Jesus ele está ensinando. Vigia o templo do Espírito Santo, que é esse aqui. Você pode abrir a Bíblia aí, hoje é culto de doutrina, mas Deus ardiu meu coração, lá no monte. Filipenses capítulo 4, capítulo 3 e 7 e 8, se eu não me engano. Em tudo que você quiser for fazer, pensar primeiro no que é puro, no que é bom. Por que Paulo está falando isso? Porque se a igreja perde a pureza, ela passa a ser religiosidade e passa somente a apontar e nunca olhar para dentro dela. Aleluia. Por que Jesus nos ensina isso? Porque o modelo dele, pastor Jerônimo, é humildade, igreja. E quantas pessoas inchadas, achando que sabe, achando que conhece, mas não conhece nada. Se não conhece amor, se não ama o próximo, se não exerce misericórdia, não conhece nada. Aleluia. Posso ter mestrado, doutorado, falar grego, aramaico, latim, teólogo, bacharel, mas você não exerce o amor, misericórdia, compaixão, e entender que isso que Jesus me ensinou, eu tenho que praticar. É muito sério, mas também é um sinal de alerta para a igreja. Glória a Deus. Porque talvez você pode ser perseguido, caluniado, afrontado, invejado no serviço, talvez em quantas áreas da sua vida. Aí se você não vigiar, você acaba sendo contaminado. Leva rancor, leva mágoa, leva ressentimento, aonde o seu coração passa a ser depósito de algo que não provém do Espírito Santo. Por que Deus está falando de coração? Porque talvez alguém no meio de nós está precisando ouvir isso. Deus não fala quem está ausente, fala quem está presente. Aleluia. Glória a Deus. Se hoje a gente Deus examinar a minha vida, o Espírito Santo já está palestrando conosco. Glória a Deus. Se tem alguma coisa que eu falei que não devia, Jesus, o teu sangue me purifica de todo pecado. Mas nunca se acha inferior, se acha que você não tem mais jeito na sua vida, porque tudo é possível ao que crê. Há poder no sangue de Jesus, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Glória. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas Jesus, eu creio que Jesus, quando ele parou para ouvir esses anciãos, eu fico imaginando como se fosse o dia de hoje, Jesus assim com o seu esposo e aquelas pessoas maldosas que foi até ele para tentar pegar ele de alguma forma, mas sem saber que ele era onisciente, onipotente, onipresente, que sabia tudo antes mesmo deles falar. Como você pega o Criador, como você pega o Todo-Poderoso, mas o amor dele era muito grande, igreja. Então está ficando de ensinamento para nós, que nós viemos vigiar no que fala, no que olha e no que pensa, para que quando algo acontecer, ouvir um enviado de Satanás querer fazer ponteiro, querer fazer vovó para falar de alguém, fala assim aqui: eu aprendi que comer contamina o homem, irmão, é o que sai da boca. Vamos vigiar, vamos falar de outra coisa. Que Deus abençoe ele, que Deus abençoe ela. Há poder no sangue de Jesus. Sabe por quê?
Porque são pessoas que ainda não se converteu, ainda está em treva e quer criar treva dentro de você. Mas você é luz, você é luz, você é luz, vem a luz aqui, aleluia! É por isso que a palavra nos doutrina, porque em Mateus 5,16 ela diz assim: vai, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, porque você é o sal da terra, a luz desse mundo. Mas Jesus deixou bem claro: se o céu foi enchido, ele não presta para mais nada, tá? A não ser pisado pelos homens. Você não foi chamado para ser pisado, você foi chamado para estar de pé, aleluia, para ter a palavra na tua boca, para ter a luz do Espírito Santo na tua boca, e através da essência do Espírito Santo dentro de nós, exalamos o bom perfume que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem crê nessa palavra, aplauda Jesus. Eu agradeço a oportunidade.